Então, tudo bem? Prontos para continuar? Então, agora nós falaremos de inspiração, intuição e animismo, com a base do conteúdo dos vídeos anteriores. Então, vamos lá para os nossos slides. Inspiração, intuição, animismo. Como saber a diferença entre os três fenômenos? Este é o nosso desafio que cumpriremos de forma bem simples e didática. A inspiração é algo que buscamos fora de nós, ou um sopro que vem até nós. Os espíritos nos inspiram, assim como as criações, as formas e as cores inspiram pessoas comuns e aquelas dotadas de maior sensibilidade, como são os artistas, músicos, pintores, etc. Diferente da inspiração, poderíamos dizer que a intuição é a evolução do instinto. É como o teu inconsciente te chama para poder conversar. Mas como distinguir as percepções? Afinal, o que vejo e sinto é inspiração ou é intuição? É muito difícil fazer uma distinção entre a inspiração e a intuição, visto que nosso inconsciente armazena arquivos ancestrais de que desconhecemos. A solução para este dilema está no autoconhecimento, que implica, primeiro, estudos sistemáticos das diversas áreas do conhecimento humano. Segundo, a busca pela conexão com o plano maior, através de exercícios de meditação, precedidos de relaxamento e concentração, vigilância e oração. Assim é que esta busca externa das diversas áreas de conhecimento humano e a busca interior através da meditação poderão fazer convergir todo esse conteúdo informativo a fim de que possamos nos conhecer melhor e só aí definirmos o que vem de fora como inspiração e o que flui de dentro para fora como intuição. Mas, na realidade, isso não é tão importante assim. O que é importante é conhecermos as ferramentas que temos para o nosso processo de autoiluminação, que não se desenvolve sem que haja interesse por uma questão muito importante, que é a reforma interior, ou seja, a nossa moralização. Seguimos então. Estes arquivos ancestrais dos quais falamos são estimulados na intuição quando temos alguma necessidade emergente e buscamos solucionar um conflito. Na intuição pura, instintivamente, há um esforço do espírito na busca de soluções em si mesmo e no ambiente à sua volta. Sua mente percorre o espaço infinito, que é multidimensional, sintonizando-se com tudo que estiver em frequência semelhante, formas, cores, ideias que vagueiam no infinito. Enfim, o espírito intuitivo já possui um determinado arquivo útil para que, conforme nos recomenda Jesus, buscai e achareis, ele consiga se sintonizar com o plano externo e se familiarizar com ideias que vagueiam no espaço ou que lhe são direcionadas propositalmente por outros espíritos. E assim, tais ideias alavancam o próprio potencial para que ele solucione os seus conflitos. Na inspiração, o processo é semelhante. Principia na busca do encarnado por soluções, mas que estas ideias lhe são sugeridas, facilitando-lhe ou não a resolução de um problema, de acordo com a maior ou menor capacidade cognitiva. Enfim, nem sempre o espírito encarnado consegue se beneficiar da inspiração, visto que algumas condições são necessárias para isto. A primeira condição é a da sintonia. O espírito precisa estar à busca do conhecimento, porque senão as informações recebidas, na maioria das vezes, passarão despercebidamente por seu campo mental. A segunda condição é o conhecimento cognitivo. Um espírito não consegue estimular o campo mental do encarnado que, por exemplo, não saiba nada sobre algum assunto, filosófico ou científico. As ideias lhe surgirão tão confusas que pouco ou nada será aproveitado. Conclusão: o sensitivo ou médium
aproveitará a inspiração ou intuição à medida em que se instruir nas diversas áreas do conhecimento humano. O discernimento das impressões psíquicas, boas ou más, estará sempre na razão da compreensão da moral do Cristo. Assim é que saberá filtrar a fonte. Enfim, enquanto na inspiração o indivíduo encarnado encontra vagando no universo ideias e pensamentos, ou essas ideias e pensamentos lhe são sugeridas, na intuição o indivíduo, em regra, já tem os componentes ou as informações necessárias para solucionar uma determinada demanda, bastando, portanto, que seja provocado de alguma forma o afloramento deste conteúdo ancestral à maneira de uma ideia. De qualquer forma, o elemento provocador deste afloramento pode ser um guia espiritual ou um anjo guardião. Por isso que é muito difícil diferenciarmos a intuição da inspiração, mas a base é, primeiro, intuição. O indivíduo já tem todas as informações guardadas no seu inconsciente. A inspiração, o indivíduo não tem nenhuma noção daquele conteúdo informativo, mas ele a recebe de outrem. O bloqueio que existe, neste caso, é quando o espírito que tenta auxiliar o encarnado não consegue se sintonizar de forma alguma, porque aquele indivíduo se encontra em faixa vibratória muito difícil de ser alcançada, em desesperação, em lamentação, maldizendo a Deus e o mundo. Vamos passar agora para algumas dicas que consideramos dicas de ouro para entender tudo isso que falamos sobre intuição e inspiração e que se aplica aos sensitivos e médiuns. Primeira dica de ouro. As primeiras impressões psíquicas, sejam ideias, imagens, frases, etc., em regra, não fluem do campo racional e podem seguramente ser atribuídas como inspiração dos espíritos. Quando falamos de fluência do campo racional, estamos falando de atividade da mente ou processo anímico. Tudo bem? Então vamos continuar. Portanto, tais impressões psíquicas deverão ser aproveitadas nos trabalhos mediúnicos. Essas impressões são ultra rápidas, como um flash. Por isso, dada a nossa falta de adestramento, deixamo-las passar despercebidamente. O sensitivo precisa aprender a recolher tais impressões, assim como o faz o médium. Então essa seria a nossa segunda dica de ouro. E vamos para a próxima. Enquanto o primeiro, o sensitivo, precisa interpretar para comunicar o que ouve, vê ou sente, o segundo, o médium, precisa apenas exercitar a passividade sem a interferência do seu raciocínio, exceto para filtrar a agressividade verbal ou física, para que não sofra o intercâmbio a sua contaminação anímica. É daí que vem o termo passividade. O médium é o intermediário. Cabe a ele servir de instrumento para que os espíritos possam se comunicar com o plano físico, como se o fosse um aparelho telefônico. O aparelho telefônico não interfere na qualidade e no conteúdo da mensagem, ele apenas transmite. O médium só precisa adestrar-se intelectual e moralmente dentro dos exercícios que lhe são propostos nos cursos de educação mediúnica, para que ele não permita o domínio completo das suas faculdades emocionais ou motoras, comprometendo desta forma todo um trabalho bem organizado e bem elaborado, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Quando dizemos passividade, nos referimos a isso: receber a mensagem e transmiti-la imediatamente da maneira como ela foi recebida. Se começarmos a fazer análise sobre o conteúdo, se acharmos que a mensagem foi empobrecida e desejarmos enriquecê-la, fatalmente estaremos prestando um desfavor para o trabalho que está sendo executado. Mas, como o médium deve ser médium de si mesmo, senhor das suas ações, ele deve ter o exato discernimento de que gesticulações, agitações, palavrórios fúteis ou agressivos, estes sim, deverão ser filtrados. Nós esperamos que, com estes 3 vídeos muito curtos,
possamos ter esclarecido algumas dúvidas recorrentes que encontramos entre alunos das escolas de educação mediúnica. Mas caso não tenhamos atingido o nosso objetivo, gostaríamos, é claro, de receber novos questionamentos e assim passaremos a contribuir ainda mais com novos conteúdos em vídeo para você. As nossas formas de contato se encontram aqui logo abaixo e poderão também ser encontradas no link que está na descrição deste vídeo. Mais uma vez agradeço a audiência, um forte abraço e até a próxima.